pessoal, tudo bem? Bom, espero que todo mundo esteja acompanhando aqui esse vídeo, né? Que eu vou gravar agora e que nós vamos fazer a correção da atividade de matemática hoje, né? Do dia 21/9. Então, todo mundo acompanhando. Lembrando que quando você for assistir esse vídeo, você coloca nos comentários o seu nome e a série que você estuda, tá certo? Para que fique legal, para que fique para mim poder registrar que você acompanhou o vídeo, que você conseguiu fazer a correção. Então vamos lá, começando pela primeira questão, que diz o seguinte: o gráfico circular da figura seguinte mostra as atividades da Joana durante as 24 horas da última sexta-feira. Então, gente, para a gente entender melhor essa primeira questão, o que é que eu vou fazer? Vou desenhar aqui o gráfico das atividades da Joana. O desenho está ótimo, tá? Se vocês estão vendo ele torto, é porque o celular deve estar meio desequilibrado aí, mas o meu desenho não está torto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir esse gráfico em 3 partes, certo? Todo gráfico de setores, a sua circunferência soma 360 graus. Todo gráfico de setores, a sua circunferência soma 360 graus. Se eu dividir esse gráfico em 3, eu vou ter aí 120 graus em cada parte, certo? Então, aqui eu tenho 120 graus, aqui eu tenho 120 graus e aqui também eu tenho 120 graus, tá certo? Então, eu dividi assim para que fique melhor o entendimento de vocês. Agora, aqui esse gráfico, o gráfico lá da Joana que tem na atividade, ele está mostrando as atividades que a Joana fez em 24 horas. Se eu pegar e dividir as 24 horas por 3, eu vou ter 8 horas, certo? Então, fazendo essas considerações, agora nós vamos observar o gráfico que está na questão e vamos resolver aqui as questões, responder, certo? Então, a primeira pergunta é: quantas horas a Joana passou na letra A na escola? A escola, gente, tá uma divisãozinha bem certinha. Tá 1/4 desse gráfico, a parte que a Joana ficou na escola. Então, se eu dividir 24 por 3, aliás, 24 por 4, eu vou ter 6 horas, que é o que a Joana passou na escola. Quanto a Joana passou em viagem? A viagem é justamente a partezinha que falta para completar os 120 da minha divisão que eu fiz aqui, certo? Então, a gente vai arredondar e nós vamos dizer que a viagem de Joana durou 2 horas. A letra C, a pergunta é: quanto que Joana ficou dormindo? Então, dormindo é exatamente 120 graus. A Joana ficou dormindo exatamente 8 horas, certo? E a letra D, deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor, está perguntando quanto que Joana ficou em outras atividades. A gente também vai considerar que a Joana ficou 8 horas em outras atividades, certo? Então, aqui está a resposta da primeira questão. Vamos agora passar para a segunda questão. Na segunda, certo? A pergunta é: Antônio perguntou aos colegas de 3 turmas de 6º ano se eles reciclavam vidro e ou papel, né? O gráfico circular da figura ao lado mostra os resultados obtidos por Antônio. Então, sabe-se que 12 colegas responderam nenhum, né? Essa informação já tem.
Aí a letra A pergunta o seguinte: quantos estudantes responderam ambos? Responderam ambos. A gente vê, observando o gráfico, que nenhum corresponde a 20% dos estudantes que responderam à pesquisa. E ambos corresponde a 40%, ou seja, o dobro dos estudantes. Então, como é que nós vamos fazer? Se eu sei que 12 estudantes não responderam nenhum, 12 não responderam nenhum, e que os que responderam ambos, que reciclam papel e vidro, é 40%, então eu vou multiplicar. 12 vezes 2, que vai dar igual a 24. Então, a resposta da letra A é 24 alunos responderam que reciclam ambos, que reciclam tanto papel como vidro. Vamos agora para a letra B. A pergunta é: quantos estudantes responderam só papel? Quantos estudantes responderam só papel? Aí a gente vai somar as porcentagens, ó. Eu tenho 20% que respondeu nenhum, né? Eu tenho 40% que respondeu ambos, que reciclam os dois, tá certo? Eu tenho um quarto aí do gráfico, que é certinho, né? Um quarto certinho, que é 25% que responderam que reciclam só vidro. E aí eu vou somar essas porcentagens, que vai dar 85%. Aí vai ficar faltando, né, justamente os alunos justamente a porcentagem dos alunos que responderam que só reciclam papel. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os 100% menos o 85% que eu já sei que reciclam outras coisas e vai sobrar aqui 15%, certo? Que são os estudantes que reciclam só papel. Essa foi a segunda questão. Vamos agora para a terceira. Gente, eu tô indo rápido para o vídeo não ficar muito extenso, né? Porque senão vai ficar o vídeo mais de 1 hora aí só de correção. Por isso também que eu nem quis fazer a videochamada com vocês, por conta que essa atividade grande ia ficar uma videochamada de 2 horas aí de correção de atividade. Então, a terceira diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra os conceitos dados pelo professor de matemática no primeiro bimestre para os 40 alunos do 7º ano A. Aí nós temos o gráfico que os conceitos são as notas, né? 30% dos alunos tiraram o conceito A, 25% dos alunos tiraram o conceito C e 45% dos alunos tiraram o conceito B, né? Calcule quantos alunos receberam os conceitos A, B e C. Então, aí nós vamos ter que fazer 3 cálculos, certo? Primeiro, a gente vai calcular a quantidade de alunos que receberam o conceito A, certo? E aí nós vamos pegar a quantidade, eu vou representar por X, que eu não sei qual foi essa quantidade. E esse X, ele vai corresponder ao total de alunos, que foram 40 alunos que responderam aí, que o professor avaliou, né? Aqui embaixo é a porcentagem, 30%, e aqui embaixo vai ser o 100%, certo? Então, agora eu só vou fazer aqui a multiplicação. Vai ficar 100x, 30 vezes 40 vai dar igual a 1.200, x vai ficar sozinho, 1.200 dividido por 100. Ó. Nesse caso aqui eu não tenho nem necessidade de fazer minha divisão, eu vou apenas cortar os zeros e eu vou saber quantos alunos conseguiram a nota A, conseguiram o conceito A, que foi 12 dividido por 1 é 12. Então, 12 alunos conseguiram esse conceito A, certo? Nós calculamos apenas os alunos do conceito A. Agora, a gente vai calcular dos outros conceitos, certo? Vamos calcular agora quantos alunos conseguiram conceito B. E aí, a continha vai ser bem parecida, né? Só vai mudar aí a porcentagem. A quantidade de alunos eu não sei, é X.
A quantidade total de alunos da turma é 40. Aqui, os alunos que tiraram o conceito B, a porcentagem foi 45. E o 40 aqui corresponde a 100% dos alunos, certo? A quantidade total dos alunos. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, a mesma regra de 3. Ó, vai ficar bem parecida a resposta. Vai ficar 100x, 45 vezes 40 vai ser igual a 1.800. X vai ficar sozinho. 1.800, vou dividir por 100. Aí eu também não vou precisar calcular, porque eu vou cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E a quantidade de alunos que tirou a nota B, que tirou o conceito B, foi... Bom, gente, nós já calculamos aí da terceira questão a quantidade de alunos que tiraram o conceito A. Já calculamos a quantidade de alunos que tiraram o conceito B. E agora nós vamos calcular a quantidade de alunos que tiraram o conceito C, certo? Então, nós vamos fazer bem parecido com os outros. A gente vai pegar o X, que é essa quantidade que eu não sei qual é. 25% é a porcentagem dos alunos que tiraram essa nota. O X vai ser igual à quantidade total de alunos que tem na sala. E o 25 vai ser igual a 100. Então, a gente vai calcular aqui a regrinha de 3. E nós vamos ter o resultado. Vai ficar 100x, que vai ser igual 25 vezes 40 é 1.000. O x vai ficar sozinho. E vai ficar 1.000 dividido por 100. Eu que não sou boba nem nada, né? Vou cancelar aqui os zeros, vou cortar os zeros. E vou ter o resultado, não vou precisar fazer a divisão. 10 dividido por 1 é igual a 10. Então, são 10 alunos que tiraram esse conceito, essa nota C, né? 12 alunos tiraram o conceito, a nota A. 18 alunos tiraram o conceito B. E 10 alunos tiraram o conceito C, certo? Então, a gente finalizou aqui a terceira questão. Gente, então agora nós vamos para a quarta questão, né? Que é uma das maiores questões aí da atividade. E, gente, eu quero todo mundo copiando as respostas direitinho no seu caderno, porque no dia da avaliação você já tem os exemplos copiados corretos, as questões respondidas corretas no caderno de vocês, para vocês terem como pesquisar, tá? Então, a quarta diz o seguinte: os gráficos circulares das figuras seguintes mostram a informação recolhida sobre as idades dos alunos de duas escolas, a escola da Inês e a escola de Pedro. Aí a letra A pergunta: quantos alunos da escola de Pedro têm idade entre 15 e 17 anos? Então, você vai calcular também uma regra de 3, para você saber. Você vai pegar, eu não sei a quantidade de alunos. A escola de Pedro tem 1.200 alunos no total. A porcentagem desses alunos que têm entre 15 e 17 anos na escola de Pedro é 25%. E o total aqui é 100%. Sempre, pessoal, é uma regrinha de 3 que a gente utiliza para responder essas questões. Vai ficar, ó, 100x... 25 vezes 1.200 vai ser igual a 30.000. O x vai ficar sozinho. 30.000 vai ficar dividido por 100. Então, não preciso calcular, né? Porque eu vou cancelar aqui os zeros. E a quantidade de alunos entre 15 e 17 anos que tem na escola que o Pedro estuda é 300 alunos. Olhem essa resposta aqui da letra A, que a gente vai precisar dela para responder a letra C também, tá? Então, entre 15 e 17 anos na escola de Pedro, eu tenho 300 alunos. Vamos agora para a letra B. Letra B são 2 cálculos. Diz o seguinte: Pedro afirmou que os gráficos mostram que há o mesmo número de alunos nas duas escolas, com idades inferiores a 12 anos. Concorda com Pedro?
Pedro, explica por quê. Então, nós vamos fazer agora o gráfico das duas escolas, desses alunos com idade inferiores, ou seja, menos que 12 anos. Vamos começar calculando aqui da escola da Inês. A escola da Inês tem 800 alunos. A porcentagem de alunos menores que 12 anos é de 13%. Tanto na escola da Inês como na escola de Pedro. Mas o que é que vai mudar? Quantidade de alunos. Na escola de Inês é 800, na escola de Pedro são 1.200. Então, por isso que o cálculo aí vai ser diferente, a gente tem que fazer duas vezes, tá? Então, vamos lá. Multiplicando, eu vou ter 100x. Eu vou ter 13 vezes 800. Eu vou ter 10.800. O x vai estar sozinho. 10.800 vai estar dividido por 100. E aí eu já vou saber que na escola de Inês eu tenho quanto? 108 alunos menores que 12 anos de idade. Agora a gente vai calcular aqui, certo? Esse mesmo percentual, só que da escola de Pedro, certo? A gente calculou da escola da Inês. Agora vamos calcular o mesmo percentual aqui da escola do Pedro. O que vai mudar aqui, gente, é só os 1.200. 800 aqui, 1.200 aqui, certo? Esse percentual aqui, ó, esse 13, eu tô tirando dos gráficos que estão na questão. No gráfico da questão da escola de Pedro, os alunos inferiores a 12 anos é 13%, e no gráfico da escola da Inês, os alunos inferiores também tem 13% é o percentual, por isso que é 13 nos dois. E aí eu vou fazer o mesmo cálculo. 100x, 13 vezes 1.200 vai ser 15.600. X vai ficar sozinho. 15.600 dividido por 100. Vou cortar os zerinhos aqui. E na escola de Pedro, eu vou ter 156 alunos com um percentual menor, inferior, certo? A 12 anos. Aí a pergunta é, você concorda quando o Pedro afirma que nas duas escolas tem a mesma quantidade de alunos? Então a resposta é não, né? Na escola de Pedro, há mais alunos com menos de 12 anos. Pronto. Então a pergunta, porque tá perguntando, concorda com o que o Pedro diz? Não, o Pedro disse que tinha a mesma quantidade nas duas escolas. A gente já calculou a porcentagem e a gente viu que na escola de Pedro a gente vai ter mais alunos com menos de 12 anos do que na escola da Inês. Agora vamos para a letra C da quarta questão, certo? A letra C diz o seguinte: em qual das escolas há mais alunos com idades compreendidas entre 15 a 17 anos? Ó, nós já calculamos esse percentual lá na letra A. Nós já sabemos que na escola de Pedro nós temos 300 alunos nessa faixa etária, de 15 a 17 anos. Então, pra gente saber qual das escolas tem mais, a gente precisa saber quantos alunos na escola da Inês tem esse percentual, né? Então, a gente vai utilizar a mesma fórmula, vamos mudar aqui a porcentagem da escola da Inês, que são 37%. O total de alunos da escola da Inês é 800 sobre 100, certo? É só fazendo a regrinha de 3 aí, fazendo a multiplicação. Então, como é que eu vou fazer? Vai ficar 100x. 37 vezes 800 vai ser 29.600. X vai estar bonitinho.
29.600 dividido por 100. Eu não vou precisar fazer divisão. Só cortar os zeros e vai ficar aqui 296 alunos, beleza? Agora a pergunta é, em qual das duas escolas há mais alunos nessa faixa etária de 15 a 17 anos? Né? Então a resposta é na escola de Pedro. Lá na letra A dessa quarta questão, nós já calculamos esse percentual da escola de Pedro. E a gente viu que na escola de Pedro tem 300 alunos na faixa etária de 15 a 17 anos. Enquanto que na escola da Inês, eu só vou ter 296 alunos. Vamos agora para a última questão, que é a questão 5, né? Que a gente vai ter que construir um gráfico. Mas antes de construir o gráfico, a gente vai ter que calcular os percentuais. Então, eu vou até colocar esses 5 mais aqui. Eu espero que esteja dando para vocês verem. E aí a gente vai fazer o cálculo dos percentuais. Do policial, que eu já dei até o exemplo na videochamada. Das pessoas que gostam de romance. Calma que eu errei. Romance. E das pessoas que gostam de ficção. Pronto, então vou fazer aqui a regra de 3 para calcular essas três informações que tem lá na tabela da quinta questão, certo? 3 pessoas responderam que gostam desse gênero policial. Então a regra de 3 vai ficar assim, 3 sobre x, 20 pessoas foi o total da pesquisa, né? E agora a gente vai calcular. Vai ficar 20x, 3 vezes 100 é igual a 300. X vai ser igual a 300 dividido por 20. Vou cortar um zero e a resposta vai ficar 30 dividido por 2, 15%, certo? Prestem atenção nessa informação. Então, o pessoal aqui que respondeu policial corresponde a 15% das pessoas entrevistadas. Vamos calcular agora o romance. É só alterar. Foram 13 pessoas que gostam de romance. 13 está para x, assim como 20 está para 100. Então, vamos lá. Calcular aqui. Vai ficar 20x também. 13 vezes 100 vai ser igual a 1.300. X vai ficar sozinho. 1.300 dividido por 20. Vou cortar um zero. E o x, 130 dividido por 2 vai ser igual a 65, certo? Então, a porcentagem de pessoas que gostam de romance é 65%. Eu estou anotando aqui porque depois nós vamos construir o gráfico com essas porcentagens. Agora nós vamos para a última, né, que são as pessoas que gostam de ficção, que foram 4 pessoas que responderam que gostam de ficção. 4 das 20 pessoas que participaram da pesquisa. Aí eu vou fazer a mesma regra de 3, ó. 20x, 4 vezes 100 é 400. X vai ficar sozinho, vai ficar 400 dividido para 20. Vou cortar os zeros. E o valor de x aqui vai ser 20%. Pronto. Calculados os percentuais, as pessoas que gostam desse gênero aqui, ficção, são 20%. Calculados os percentuais, agora eu posso fazer meu gráfico, desenhar meu gráfico, certo? A gente poderia desenhar utilizando compasso para ficar bem certinho, com a questão dos graus aí, mas a gente vai desenhar em olhômetro mesmo, certo? Vou fazer aqui o gráfico de setores. Ops. Vou tentar fazer o mais redondinho certo possível, gente. Epa. Vai dar certo. Calma. Vou me virar assim para ficar melhor.
e vamos fazer o gráfico aqui de setores. Eu sei que no caderno de vocês vão fazer bem melhor, bem mais bonito que o meu. E agora, eu vou colocar essas porcentagens aqui, certo? Nesse gráfico. Eu sei que os 65% corresponde, a metade do gráfico corresponde a 50%, né? Então, eu sei que os 65% é mais que a metade, né? 50% aqui, 50% aqui. As pessoas que gostam de romance são 65%. Então, eu sei que elas são mais da metade, ó. Então, vai ficar como se fosse essa parte aqui todinha, certo? De pessoas que gostam da categoria romance. Essa parte aqui do gráfico vai ser a parte das pessoas que gostam de romance. Aqui eu vou dividir 15% para o gênero policial e 20% para o gênero ficção. Então, 15% ele vai ser um pouquinho menor, né? Aqui vai ser o gênero policial, que é a porcentagem de 15%. E aqui vai ser o gênero ficção, que é a porcentagem... que é a porcentagem de 20%. Então, o nosso gráfico da quinta questão, quando vocês terminarem de calcular as porcentagens, vai ficar mais ou menos assim, certo? Gente, corrijam tudo, para no dia do trabalho avaliativo vocês terem como pesquisar no caderno de vocês as respostas, certo? Não deixem de corrigir, corrijam de verdade. Beijo, fiquem com Deus.